Olá pessoal, me chamo Gia Simon, juntamente com Gabriela Muniz, Kelly Bones e Luiz Michel. A gente vai fazer uma apresentação sobre o crestamento foliar, com o nome científico Cercospora kikuchi, na soja, como docente Divanil de Guerra e professor Eduardo de Souza, como disciplina Fitopatologia. Bom, a introdução. O desenvolvimento de uma doença é determinado pela interação simultânea e síncrona entre o hospedeiro, o patógeno e o ambiente. Então, podendo causar alterações fisiológicas e morfológicas nas plantas hospedeiras. Na natureza, essa relação também é conhecida como o triângulo da doença, que ocorre pela combinação de um patógeno virulento, um hospedeiro suscetível e as condições ambientais favoráveis, segundo Lavilla 2022. Então, como a gente pode ver aqui, tem o triângulo da doença, que é o patógeno virulento, o hospedeiro suscetível e o ambiente favorável e a doença. Então, esse é um sistema interativo, no entanto, pode ser alterado quando o ser humano introduz práticas de manejo agrícola e estratégias de controle de doenças nas culturas. Nas principais regiões produtoras, a soja é frequentemente cultivada em condições que facilitam a sobrevivência de agentes patogênicos e a manifestação de doenças, segundo Koenig e Vrater 2010. Além disso, grande parte das doenças economicamente relevantes é causada por patógenos disseminados de meio de sementes contaminadas, segundo Souza 2023. O crestamento de Cercospora foi primeiramente descrito no ano de 1921 por um japonês Suzuki, que atribuiu a doença a fatores climáticos. Posteriormente, Matsumoto e esses dois outros caras aqui identificaram o agente causal como um fungo, então denominado Cercosporina kikuchi. Então, após Kikuchi encontrá-lo em sementes de soja em 1922, então em 1924, 2 anos após, Gardner observou uma doença semelhante nos Estados Unidos, e o primeiro registro da doença no Brasil ocorreu no ano de 1963, feito por Gomes, segundo Reis 2022. Dentre as principais doenças da soja, destaca-se a mancha púrpura, conhecida também como crestamento foliar de Cercospora. Ela é provocada por um fungo Cercospora kikuchi, como já havia comentado. Essa doença está presente em todas as regiões produtoras de soja no Brasil, sendo mais comum em áreas quentes e chuvosas, e é classificada como uma doença de final de ciclo. Então, ela atinge principalmente o final do ciclo da soja e acontece bastante em áreas chuvosas, então que tem altos índices de horas úmidas, então no caso, segundo Gregori e Souza, 2023. Ela é considerada uma doença de final de ciclo. Ela é causada pelo gênero Cercospora, sendo mais conhecido como Cercospora kikuchi. Ela está presente em todas as regiões produtoras de soja do Brasil. Mesmo o patógeno também é responsável pela mancha púrpura dos grãos da soja, que é a micotoxina fotoativa cercospirina, que essa toxina reflete com o sol, que dá essa coloração meio roxo, meio rosado. Os danos dessa doença podem reduzir a produção da soja em torno de 30%, e é associada com outras doenças, como a mancha parda, forma o complexo de doença no final do ciclo da soja. E os danos nesse caso podem ser maiores, então, segundo DigiFarms 2024. Bom, então as condições para ocorrer o desenvolvimento da doença, o fungo está disseminado então por todas as regiões produtoras de soja do país,
Porém, ele é mais severo nas regiões mais quentes e chuvosas, e regiões altas do cerrado. O seu ataque ele é favorecido por temperaturas aí na faixa de 23 a 27 graus Celsius. Em períodos longos de molhamento foliar, aumentam a severidade da doença, segundo o site da Embrapa, no ano de 2016. Bom, então as formas de infecção. A cercosporiose ela pode chegar nas lavouras de soja por meio de sementes contaminadas com o patógeno, né, que são sementes que já têm a mancha púrpura, e em restos de culturas, na área proveniente de cultivos anteriores. Então, se tu teve já uma ocorrência dessa doença em outra cultura, tipo, soja em cima de soja, provavelmente essa doença já vai estar na área. Outro mecanismo, então, é o transporte do inóculo, que é os esporos do fungo. São esporos secos e são removidos dos conidióforos e transportados no ar pelo vento, segundo Reis. Quando em contato com a cultura, ela acomete então toda a planta. No entanto, é na folha que os sintomas são mais perceptíveis aos produtores. Então, tu vai ver que a tua área está infectada numa cultura, normalmente soja, como é o trabalho. Pelas folhas, tu consegue analisar isso. E o período da ocorrência da doença, as folhas elas podem ser infectadas com infecção latente nos estádios vegetativos, permanecendo assim até os estádios R5 e R6, que são os estádios reprodutivos. E quando os sintomas se tornam evidentes, acontece a desfolha prematura, prejudicando o enchimento de grãos. Manchas castanho avermelhadas em vagens e de cor púrpura em grãos. Bom, aqui a gente trouxe uma imagem que aparece aqui aonde que começa a aparecer os sinais, né, de crestamento foliar de cercóspora, que é ali aqui a gente pode ver onde desce, então a partir do R3 até aqui o final, né, até tá contaminando os grãos. O ciclo, então, ela é um patógeno policíclico. O que é isso? Ele vai fechar vários ciclos até fechar um ciclo da cultura da soja. Então, ele é policíclico e ele forma novos conídeos a cada 12 dias em condições de alta umidade, acima de 80%, e temperaturas entre 23 graus e 27 graus. O ciclo de infecção na soja começa com a germinação dos conídeos ou micélio presentes em sementes, restos culturais ou ervas daninhas hospedeiras. Aqui a gente trouxe uma outra imagem que aparece o ciclo vamos dizer assim, da doença, né? Aqui a gente pode ver uma forma de infecção, né? Que é a introdução de sementes que já são infectadas em novas áreas. Com isso, o fungo sobrevive nos restos culturais e pode ser transmitido então pelas sementes. A partir disso, o vento e a chuva eles disseminam os esporos para as outras plantas. E a produção de sescosporina, que atua na virulência, ela reage com a luz, resultando na expressão dos sintomas. As lesões esporulam, produzindo inóculo secundário. A partir disso, aparece surgimento de pontos com coloração castanha avermelhada nas folhas, que progridem para grandes manchas. E após, vai ser possível perceber pontos castanho avermelhados também nas vagens. E, por final, então, em alta severidade, pode levar à desfolha e, novamente, vai estar infectando os grãos e podendo, se for usado para semente, pode estar infectando uma nova área. Então, pessoal, continuando a apresentação, a gente vai entrar na parte dos sinais e sintomas. Então, inicialmente eu vou falar sobre como aparece nas folhas quando a gente vai observar a campo. Então, o fungo ataca todas as partes da planta, exceto as raízes. Então, ataca as folhas, as vagens e também as hastes. Nas folhas, os sintomas são caracterizados por pontuação escura, castanha avermelhadas,
com bordas então mais difusas, as quais coalescem e formam grandes manchas escuras que resultam em severo crestamento e desfolha prematura, como a gente observa aqui na imagem ao lado. Na parte das vagens e sementes, então, é característico a mancha púrpura. Aparecem, então, pontuações vermelhas que evoluem para manchas castanho avermelhadas. Através, então, da vagem, o fungo atinge a semente e causa a mancha púrpura no tegumento, que é como está visualizado aqui nas sementes mais acima. Aqui a gente tem também visualizando uma semente não tão infestada, né? Uma semente mais sadia. E dá para fazer essa comparação bem nítida do sintoma da doença. Nas hastes, observam-se então lesões de coloração também vermelha arroxeada. Geralmente são superficiais e levemente deprimidas. São restritas até o adentramento do córtex. Nos pecíolos, ela também tem lesões que podem intensificar a desfolha, como os colegas retrataram anteriormente, fazendo com que a planta perca a folha mais precocemente, deixando então ainda aderidos à planta. Eu trouxe aqui um trabalho realizado na Unipam em 2022, como uma consequência de queda da porcentagem de germinação. A gente pode observar, então, aqui as sementes com mancha púrpura, no tratamento o qual não foi utilizado nenhum tipo de fungicida, que elas têm uma diferença estatística significativa. Também aqui na parte do comprimento de plântula, a gente pode observar que mesmo com a utilização de um tratamento químico, teve uma queda em relação ao centímetro da planta. Eu trouxe um contraponto para a gente ficar pensativo, que é os dados fornecidos pela Conab, então, para a safra futura de soja, que tem um crescimento de 9,6% em relação à produtividade, então. No entanto, a literatura retrata perdas significativas quando a gente relaciona com a doença do nosso trabalho. Em casos mais graves, então, pode haver uma redução superior a 20% no rendimento e na produtividade da cultura, chegando em até 30% de perdas em casos mais graves. A parte de monitoramento, então, a gente observa o micélio, que ele é presente de forma superficial nas sementes, exibindo cores variadas, como marrom oliváceo, cinza e púrpura. Então, pode variar a coloração, mas ainda é a mesma doença. No substrato ao redor das sementes, as colônias apresentam, então, uma coloração púrpura característica. Os conídeos, então, que são longos, hialinos e septados, são produzidos em fascículos e medem de 50 a 375 micrômetros de comprimento, por 2,5 a 5 de largura. Então, eles se diferenciam dos conidióforos, que possuem coloração marrom escura e dimensões de 45 a 220 micrômetros de comprimento e 4 a 6 de largura. Aqui a gente tem imagens da frutificação da cercóspora e detalhe dos conidióforos e conídeos. A gente pode ver com clareza a parte do fungo, onde ele está apresentável e bem visível em relação ao material. E aqui eu trouxe uma imagem da Universidade Nacional do Noroeste de la Província de Buenos Aires, Pergaminho, que está mostrando a porcentagem de infecção da doença. Então, a gente parte do início, a imagem A mostra a folha em si, e a imagem B mostra a parte de infecção como uma figura. A gente pode observar que ela começa, principalmente aqui nesse caso, iniciou pela parte da ponta da folha, e conforme o acréscimo ela foi percorrendo toda a superfície, até chegar em 99% de infecção. Bom, eu vou falar então um pouquinho sobre os impactos na sociedade e os impactos econômicos que essa doença tem. No Brasil, o agronegócio é fundamental para a nossa economia, como a gente sabe, e ele representa 38% da mão de obra que é empregada e 27% do PIB.
E, além disso, 48% das exportações são brasileiras. E a soja ela é destaque no mercado global e ela impulsiona também a expansão de novas áreas cultivadas devido então a essa alta demanda que a gente tem da cultura, segundo a IARA em 2023. Dessa forma, a doença em questão ela influencia bastante diretamente na qualidade da cultura produzida e pode levar então a percas significativas nas lavouras. Já em relação à forma de prevenção, para evitar então que esse patógeno causador da doença ele se instale nas lavouras, é bastante fundamental que a gente realize a rotação de culturas, que é um tema bastante atual, bastante falado, e com plantas que não tenham então esse hospedeiro da cercose poriose. E outra medida também que é bastante importante e que é a utilização de sementes certificadas, que garantem então ao produtor que ele vai estar adquirindo uma semente de qualidade e livre desse patógeno. E o tratamento químico com fungicidas específicos também registrados para o cultivo, além do uso de variedades já resistentes a este patógeno. E a utilização dos fungicidas devidamente registrados também para o controle completa então essas estratégias para que a gente mantenha um controle mais eficaz desta doença. Então esses dados eles são da BASF e eles foram feitos, né, eles foram construídos, pesquisados em 2024. Continuando da parte de controle, ele deve ser feito então, como eu comentei anteriormente, com sementes livres dos patógenos. Então as sementes certificadas, elas são uma garantia, né, de que o produtor vai ter mais eficácia em não conter estes patógenos. E os fungicidas, então, para o controle deste patógeno, ele precisa ser, então, com ação sistêmica e de contato, e aplicações na parte aérea. E a base ali deles, então, seria do grupo das benzimidazóis e da triazóis. E entrando junto também, ele também aparece bastante eficácia ao grupo das estrobirulinas no Brasil. Já em compensação na Argentina, em um estudo que foi feito em 2022, onde lá aconteceu uma epidemia dessa doença, os pesquisadores eles acharam patógenos resistentes a este grupo de fungicidas, das estrobirulinas. Mas aqui no Brasil não há nenhum estudo, nenhum dado que comprove que há uma mutação deste patógeno em relação a este grupo de fungicidas. Então, em conclusão do trabalho, o crestamento foliar, então, ele é causado pela Cercospora kikuchi, que é uma doença muito importante, né, em relação a essa cultura da soja, como comentado anteriormente, e ele afeta significativamente a produtividade, como ele afeta os grãos também, então, na qualidade dos grãos, ele vai dar uma afetada e vai reduzir a produtividade. E em questão de, por essa doença ser uma doença de final de ciclo, sua ocorrência está diretamente, então, na relação das condições ambientais, o manejo que o produtor adquire nas lavouras, né, o manejo adotado por ele, então, também vai ter bastante relação nesse patógeno. E a sobrevivência dos patógenos restos culturais e sementes contaminadas ressalta então a necessidade das práticas agrícolas serem mais cuidadosas, como a rotação de culturas, então sabendo, como comentado anteriormente, que ele fica 35 meses nos restos culturais, então o uso das sementes certificadas, como eu também comentei anteriormente, e o tratamento de químicos apropriados. Então essa parte dos químicos apropriados também é bastante importante para a gente ver se tem registro, né, quando a gente for usar um fungicida no controle dessa doença, a gente saber se ele realmente tem o registro, e o Agrofit está aí para garantir a gente de que esse fungicida tem o registro para a cultura a ser adquirida. E o impacto econômico também dessa doença, como eu comentei antes, ele é expressivo, então a gente precisa cuidar, porque ele pode causar até 30% de redução na produção da cultura. E agravando-se quando associada com outras doenças, como ele é uma doença de final de ciclo, ele tem um complexo bem
diretamente relacionada, então, no impacto econômico. E a adoção, então, das estratégias integradas no controle, aliadas ao monitoramento constante, que é bastante importante, né? A gente conseguir identificar a doença já nos estágios iniciais dela e é essencial para minimizar, então, esses prejuízos futuros e garantir também a sustentabilidade da produção de soja, que é uma cultura fundamental para o agronegócio brasileiro e global, né? E a implementação, então, de pesquisas contínuas para o desenvolvimento da cultura resistente e fungicidas mais eficazes, como eu comentei anteriormente, que tem esses estudos feitos lá na Argentina. Então, aqui no Brasil também seria bastante importante se a gente conseguisse ter recorrente essas pesquisas e estudos em relação ao patógeno, para que fique mais fácil se possivelmente futuramente acontecesse alguma mutação, a gente já tivesse um produto desenvolvido para que o controle seja mais eficaz nessas situações. E juntamente, então, com as boas práticas de manejo, como eu comentei, será determinado para frequentar, então, os desafios dos impostos por essa doença, que ela é emergente na sojicultura. O nosso trabalho foi esse, aqui estão as nossas referências, foi utilizado bastante referências, bastante estudos, artigos, acredito que tenha sido isso e muito obrigado pela atenção.